sobre DAT e SMAT, duas tecnologias diferentes associadas a compostos polidores, tá? Ou massas de polir, seja o que for, tá? Eu vou deixar em leituras complementares, tá bom? O que é DAT, o que é SMAT, a palavra escrita em inglês, Dimension Adhesive Technologies, é DAT e SMAT, eu vou deixar aí separado para vocês aí, que não adianta eu falar, né? Porque vocês não vão conseguir anotar isso, porque nem eu sei anotar o que é Dimension. Brincadeiras à parte, fica mais fácil. Aí vocês vão ler uma leitura complementar sobre DAT e SMAT. Então acessem aí, pós-aula, tá bom? Só para dar uma fortalecida e vocês finalizarem. Eu dei pausa no vídeo, anota lá que é DAT, dois pontinhos, Dimension Adhesive Technological, SMAT ou SMAT. O S, SMAT, tá bom? Anota tudo aí bonitinho, tá bom? Vai ficar um pouco mais fácil. Mas nós vamos falar em dois grupos, tá? Vamos falar nos grupos DAT, por exemplo, e vamos falar no grupo SMAT, tá? Então, ambas as tecnologias possuem abrasivos, tá? Vou fazer uma anotação lá na lousa. Eu acho que não vai ficar longe, eu vou fazer algo bem grande, tá? Vamos imaginar que nós temos aqui, neste quadrado, tá bom? Um pouco de composto. É como se eu pegasse um quadrado e colocasse esse composto líquido, esse composto, jogasse para fora e distribuísse nesse composto, nesse quadrado, tá? Eu tenho aqui, então, abrasivos, tá? Isso é abrasivo, ó. Esse monte de bolinha, tá vendo? Isso é abrasivos, tá? Não vamos falar aqui sobre microscopicamente se é um abrasivo circular, quadrado, triangular, de uma minhoquinha, ou sei lá. Vamos entender que esse abrasivo é uma bola, para ficar mais fácil a nossa didática, tá? Beleza. Se esse abrasivo é uma bola, então esta bolinha aqui é algo assim, tá? Significa que quanto maior a agressividade no composto, por exemplo, pega o compound mais, que eu falei que eu senti a areia no dedo, nós temos uma bola grande, tá? Pega o meu primer, que eu não senti, nós podemos ter essa mesma bola menorzinha, tá? Nós podemos então ter tamanhos de abrasivos, tá? Os da Chemical Guys, que são esses aqui, eles são nanotecnológicos. Ah, Renato, que isso, cara? Existe abrasivos nanotecnológicos? Olha aqui, ó. Abrasivos nanotecnológicos. Está escrito aqui? Nanoabrasivos, tá vendo? Tá? Fine Dealing Polish. Tá? Significa que o meu abrasivo que está aqui, eu não vou sentir, ele é nano. A partícula dele é abaixo de micra, é lá nano, 1 vezes 10 é menos, acho que é menos 6 milímetros, se não falha a memória, tá? É muito, muito pequeno essa tecnologia, tá? Então, quando eu tenho uma tecnologia chamada DAT, significa que esses abrasivos aqui, tá? Eles se quebram, olha só, pum, se quebraram, tá? Por isso que chama DAT, Dimension Adhesive Technology. Os abrasivos vão se diminuindo. É como se, conforme a força que eu exerço, a gente não falou de ciclo de produto, uma máquina rotativa, lembra? Mostrei na aula passada, 600 RPM, 5 kg de força, eu faço com que esse abrasivo se quebre pela metade. Plumba! Na hora que se quebra pela metade, eu vou gerar mais 2 novos abrasivos. Então, este cara aqui me gerou 2 novos, com tamanhos menores. Tá? Eu vou continuar exercendo força, eu vou quebrando esses 2. Eu vou gerar mais 4 novos abrasivos, com tamanhos menores. E eu vou fazendo isso até com que eu tenha abrasivos menores, tá? E até com que eu não tenha mais abrasivo. DAT, os abrasivos
vão diminuindo de tamanho conforme a força, a velocidade e a passada, até com que ele suma e apenas fique a lubrificação aonde ele está envolto. Significa que nesse composto eu tenho abrasivos que fazem isso. Então, imagina que eu tenho milhares, milhões de abrasivos, e quanto menor a lubrificação, maior a quantidade desses abrasivos nesse centímetro quadrado. Porque eu tenho muito abrasivo envolto em uma lubrificação menor. Isso é um composto agressivo. Se eu trato o composto da Geon Primer de lustro, significa que eu vou ter, por exemplo, dentro desse centímetro quadrado, em vez de ter algo assim bem poluído, eu vou ter algo assim, algo muito mais clean, para vocês entenderem. Em vez de ter algo daquele jeito, eu vou ter algo assim, ó. Pronto. Eu tenho muito menos abrasivos nesse centímetro quadrado e muito mais lubrificação segurando esse abrasivo. Mas esses abrasivos também cortam? Claro que cortam. Porém, é um corte menos agressivo, porque eu tenho menos abrasivos e muito mais lubrificação, muito mais poder de lubrificação. E o ciclo do produto está associado a essa tecnologia? Claro que está, porque conforme a força, a velocidade da máquina, conforme esses abrasivos vão quebrando, eu venho mexendo na minha rotação da máquina na força. Lembra que o fornecedor falou? Ok, Renato, quebrou esses abrasivos, está quase acabando, você está lá no final, abrasivos bem pequenos, aumenta a velocidade da máquina e diminui a rotação, tira o peso dela e só dá um tapa, fica tapeando aquela área. Por quê? Você não tem mais abrasivos. O que sobrou de abrasivos, você vai consertar a agressividade desses maiores e vai usar esse fio de lubrificação para dar o acabamento final, porque você conseguiu entender o momento da quebra. Costuma ter 2 a 3 quebras, mais ou menos, por ciclo. Entenda isso. Nós vamos ter que tentar entender que quando você distribui o fio na peça, é um fio bem branco. É um fio de composto que fica branco na peça. Quando você vai usando esse composto, ele vai clareando. Até com que ele fica meio claro, já teve mais de uma quebra, 2 quebras, até com que ele se suma por completo. Então, nós vamos ter que tentar entender que momento que esses abrasivos estão quebrando, qual são o tamanho dele que está restando, para você ter uma ideia, para eu saber mais ou menos a velocidade que eu vou utilizar. É um desafio grande. Para fazer um setup não é tão simples, nós temos que entender tudo isso, tá bom? Isso é uma quebra de abrasivos de DAT. E o que é o SMAT, então, Renato, que você falou, por exemplo, químico ou gás? SMAT é quando eu tenho nesta mesma área, aqui ó, vamos pegar que essa aqui é uma área nova, você não tem os abrasivos aqui? Mesma coisa que lá. Abrasivos de corte, você tem mais abrasivos, menos abrasivos, a mesma coisa. A diferença é que esse aqui é SMAT. É que esses abrasivos aqui, quando eu tiro, olho no microscópio, eles têm um tamanho. Seja menor, seja maior, seja o que for. Ele tem um tamanho. E conforme você vai polindo, esses abrasivos não quebram. Não quebram. Não acontece isso. Ele fica grande. Fica lá. Fica assim. Você vai polindo, ele vai ficando assim. Aí você fala, mas que desgraça, ele não quebra. Tá? Quando eu tenho quebra de abrasivos, sabe aquele pó que gera no polimento? É o abrasivo que você quebrou. Então aquele pó é porque você quebrou o abrasivo e ele saiu da sua lubrificação. Então compostos com agressividade maiores geram mais pó do que compostos com agressividade menor. Produtos com muita tecnologia associada geram o que tem na Geon chamado de low dust. Tá aqui, ó. Low dust. Baixo pó, baixa poeira. Porque ele faz com que o abrasivo se quebre e ele não gera essa poeira. Compostos mais baratos, mais populares, eles podem gerar um pó maior. Tá? Então, quando você pegar e ver a quantidade de pó que gerou associado àquele processo,
pode começar a pensar, quanto maior pó, mais corte, quanto menor pó, menos corte, porque tem a ver com a quantidade de abrasivos e a tecnologia associada, tá? Então, leia esse da João, Low Dust, outra informação muito importante, tá? O Smart, ele não quebra, mano. Ele não faz aquela quebra, ele fica lá, aquela bolinha trabalhando em cima, aquele abrasivo cortando, cortando, cortando. Olha, Renato, mas quando eu botei o produto, eu vi um fio. Você viu um fio de abrasivos, tá? Vocês podem ler que o fornecedor me disse que eu tenho que trabalhar com esse Smart, no caso da Chemical Guys, o ciclo dele é um ciclo longo. O que é um ciclo longo? Aqui eu quebro rápido, aqui o negócio não é tão rápido, é lento, tá? Muitas das vezes eles falam, faça 4 passagens. É exatamente isso aqui. Eu vou fazer o movimento da máquina dentro desse quadrante, movimentos orientais e verticais, tá? Nós vamos ver isso aí. Eu vou fazer ele 4 vezes. Para quê? Tá? Para que eu consiga trabalhar este abrasivo de uma forma correta, tá? Até com que a minha lubrificação vai diminuindo e meu abrasivo vai realizando tal corte. Quando você tem massa de polir número 1, Max Huber, 3M, as massas de polidor, muita gente usa em repintura, muitas das vezes é tecnologia Smart, tá? Então você vê, o cara pega o pincel, passa na boina, passa na bena, vem com a máquina rotativa, aquela boinona e jum, tá? Isso aí é uma tecnologia Smart, tá? Você usa abrasivos grandes que não se quebram, então você tem altíssimo poder de corte de uma forma, uma máquina associada a uma máquina e a uma boina forte, tá bom? Então você pode ter 2 tipos de tecnologias, tá? Vai de você, qual que é o melhor? Eu não sei qual que é o melhor para você. Eu prefiro tecnologias DAT do que tecnologias Smart, porque eu gosto de fazer um corte rápido, um corte clean. Eu já me adaptei a esse tipo de tecnologia, tá? Tecnologia Smart dá para fazer? Claro que dá para você fazer tudo, corte, refino, lustro, qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de boina, qualquer tipo de verniz, você consegue, claro que você consegue. Porém, você precisa se adequar a esse sistema, a essa quebra, a essa utilização do abrasivo, tá? E o tempo que vai demorar para isso. Eu não gosto de ficar muito tempo na mesma região. Aumenta a velocidade alta, tal. Eu gosto de algo mais rápido. Então eu me adequo mais a DAT. Mas Smart, principalmente os da Chemical Guys, que são esses abrasivos estão nanotecnológicos, ele cai muito bem para, por exemplo, para verniz super macio, verniz mais macio, porque ele tem uma lubrificação muito alta, esses aqui, com um abrasivo muito pequeno, e eu consigo ficar trabalhando ele sem com que eu exerça força, eu tire força e fico muito tempo naquela área trabalhando, tá? Então esse aqui eu consigo trabalhar com um verniz muito macio. Por isso que eu tenho mais de um produto, mais de uma tecnologia, mais de uma marca, mais de um de tudo. Porque se eu tiver dificuldade, por exemplo, com o Gion, não vai ter, mas caso eu tenha, por que eu não utilizar a Sonax? Às vezes a Sonax adequa melhor aquele tipo de sistema, porque é um ciclo diferente, são abrasivos, tamanhos, tecnologias, enfim, tudo diferente, entendeu? Então, pode ser que eu me adeque mais a um, pode ser que eu me adeque mais a outro, e assim sucessivamente. Deu para entender a diferença entre DAT e Smart? Lembrando, massa de polir, você só usa em boias de lã, porque se você utilizar essas massas de polir em boias de espuma, se ou quando secar essa massa com esses abrasivos, ele endurece e dentro das minhas tramas da boina de espuma vão tudo entupir e vão ficar duro e vai te gerar um problema do caramba, tá bom? Muitas das vezes você não vai conseguir nem amolecer mais, vai endurecer, e se você for utilizar, porque a superfície vai estar ali para lá no meio, você pode gerar até riscos, porque ela vai estar dura, é como se fosse uma pedra riscando o seu carro, tá? Então massa de polir associada a boinas mais agressivas de lã, tá? Carneiro, lã, e todas essas tecnologias podem ser utilizadas em todos os tipos de boinas, seja de lã, seja de espuma, seja de microfibra, seja híbrida, seja o que for, vocês podem utilizar tudo isso, independente da sua tecnologia associada. Eu aconselho vocês, assim, no momento da compra, falar,
se é DAT ou SMAT. O cara vai te dizer. E comprar um de cada e testar. Compra pequenininho, compostos pequenos e teste no carro. Ah, um verniz duro, teste os dois. Macio, teste os dois. Médio, teste os dois. Para você conseguir identificar como que você trabalhou melhor em relação a cada uma dessas tecnologias, tá? Fechou? Então é isso. Não esqueçam de ler a leitura complementar, tá bom? E vamos falar agora, vamos entrar em máquinas. Fechou? Muito obrigado pela aula de hoje. Descansem, respirem um pouco e se preparem para a próxima aula. Valeu e tchau!